Certinho. Bom, então a gente parou semana passada a gente terminou, na verdade, os atos falhos, né? E aí, essa semana a gente começa a falar ali sobre os sonhos já, né? Só importante lembrar que o Freud, ele tá fazendo uma construção, né, de uma, digamos assim, de um ensino da psicanálise, de uma transmissão da psicanálise, de uma forma que possa ser um saber, um conhecimento acessível para o público médico, né? Principalmente. É muito comum a gente ver nesse texto do Freud ele fazer algumas referências à fisiologia humana, à neurologia, até porque o público que tá ouvindo ele, né, nas conferências, é um público que está acostumado com esse vocabulário, está acostumado com esse tipo de estudo. E as provocações, os questionamentos que ele faz também são pertinentes, né, a algumas questões, objeções que esse público levanta ali contra a psicanálise ou contra algum argumento de Freud em favor da psicanálise, né? E interessante a gente ver nesse link que o Freud faz, né, dos atos falhos para os sonhos. Interessante ele colocar também ali o sonho como uma perturbação psíquica, né? Não é, tem algo que ele fala assim que eu acho muito interessante, que eu acho que isso aí tá meio que nos quase todo mundo acredita, né? Inclusive até muita gente da medicina também hoje, né? Que não sei se tanto quanto naquela época, mas algumas pessoas ainda defendem, né, que é, quanto mais vivo é o sonho que a gente tem, né? Quanto mais vivo, quanto mais profundo, né? Seja o sonho que a gente tem durante o sono, né? Sonho e sono é um sinal de que foi uma boa noite de sono, né? Ou seja, se eu sonhei, é o sinal de que eu tive uma boa noite de sono. E o Freud vai dizer que não, pelo contrário. O Freud vai dizer que uma boa noite de sono é aquela que você não sonha, né? Porque o sonho, ele é um sinal evidente de uma perturbação psíquica, de uma perturbação de ordem psíquica em um momento em que o seu aparelho psíquico, o seu cérebro deveria estar totalmente descansado ou descansando, né? O Muná pediu para entrar. Só ver aqui. Olá, bom dia a Bom todos. Consegui dia, bom entrar dia. hoje, apesar desse Bom dia. Quanto tempo a gente não te via aqui, Muná? Tava fazendo falta. Pois é, valeu. Estou feliz de estar aqui com vocês. Pode Muito prosseguir. obrigado. E aí ele vai dizer isso, né? Que o sonho, ele é, na verdade, uma perturbação do sono, né? Ele, pelo contrário do que a medicina da época acreditava, né? A fisiologia, a neurologia, o sonho não é um sinal de que o sujeito teve uma boa noite de sono. O sonho é um sinal de que o sujeito teve uma noite de sono perturbada, né? E aí ele vai trazer mais uma vez a questão do link com as manifestações do inconsciente, né? O sonho, junto com os atos falhos e os xistes, o sonho é uma forma do inconsciente se manifestar, né? Daquilo que foi recalcado, daquilo que o sujeito recalcou, né? Ali por uma questão egóica ou super egóica, né? Ali, ego, superego, algum tipo de censura moral, algum tipo de censura, enfim,
religiosa, familiar, de qualquer alguma forma política, ideológica, né? Ali a figura da lei é, na semana passada eu, eu, eu falei assim alguns termos bem técnicos. É, é porque a psicanálise ela tem um modo peculiar de se expressar. É interessante falar isso, deixar essa observação, né? O Alexandre ele já está acostumado, ele já sabe disso, né? Mas na verdade, assim, os psicanalistas têm não é a psicanálise, né? É os psicanalistas têm uma forma peculiar, tem termos técnicos que são peculiares da psicanálise, né? Então, por exemplo, como é que o superego ele vai ser melhor definido na psicanálise? Ele é a figura da lei, né? O superego ele é a figura da lei, é a figura paterna. Ali no complexo de Édipo, o superego ele herda essa questão da figura paterna, de trazer ali o senso da realidade para o sujeito, né? Não, você não pode efetuar todos os seus desejos, porque há ali um limite, um impedimento, né? Seja de ordem moral, religiosa, social, política, ideológica, criminal, você tem um limite, né? Existe um limite para a realização do desejo. O Lacan vai chamar isso de nome do pai, né? Nome do pai. Vai ser a representação de nome do pai, mas não vamos entrar em Lacan agora não, para não confundir demais a mente de vocês. Mas é basicamente isso. O superego ele vai fazer essa representação da figura paterna no sujeito. De que forma? O que é que a figura paterna no complexo de Édipo representa? E quando a gente fala figura paterna, não é necessariamente um homem, um pai, né, um homem, tal, tal, tal. Não. Pode ser a mãe da pessoa pode ser a figura paterna dele, certo? É, a avó da pessoa pode ser a figura paterna. É porque as configurações familiares da época de Freud e da nossa época são totalmente distintas, né? A gente está falando ali de uma transição de século XIX para o século XX, onde a família era predominantemente constituída de pai, mãe e filhos, né? Homem, mulher e filhos. Até porque tinham questões criminais ali em muitos países, né, acerca do divórcio, muito influenciado também pela cultura religiosa, né, judaico-cristã da época. Então, o divórcio ele era tratado de uma forma mal vista na sociedade. Então, a configuração familiar predominante da época era essa, que não é a nossa, né? Você pega hoje, por exemplo, a realidade do Brasil. Hoje, 2026, a gente for ver a grande maioria não vou falar grande maioria, mas muitas famílias hoje no nosso país são constituídas sem a figura do pai, né? Sem a figura do pai biológico, eu digo, do genitor, né? Daquele ali, o responsável por, junto com a mãe ali, gerar o filho. Muitas famílias no Brasil não têm essa figura, mas não significa que não existe uma representação dessa figura. Existe. Às vezes a representação dessa figura pode ser a própria mãe, né? De alguma forma. Às vezes a representação dessa figura é um avô, é uma avó, sabe? É um padrasto. Tem diversas formas dessa figura ser representada. A figura paterna. Mas também, essa questão do superego, ela não está só relacionada à questão da configuração familiar. Ela está relacionada também a, uma, a, um, a, um, a uma entidade muito maior que aí o Lacan vai chamar de grande outro, né? Que é a sociedade, as imposições sociais que são colocadas ali como regras de sociedade para a gente conseguir viver minimamente de uma forma assim civilizada, né? Então tem ali as imposições morais, criminais, né, éticas, religiosas,
apesar de que o Freud, como a gente está falando do Freud aqui, ele vai ter uma visão muito dura da religião, né? Assim, para quem chega de. É bom sempre avisar, né? Eu não gosto de fazer esses eufemismos que às vezes as pessoas fazem. Não, a psicanálise, ela nasce como uma disciplina ateísta. A gente precisa deixar isso claro, né? Porque algumas pessoas vão fazer tentar fazer uns eufemismos assim para, ah, não, porque o Freud faz uma concessão ali. Não, ele não faz concessão. A religião para Freud é uma neurose, uma histeria coletiva, né? É claro que ele, ele vai reconhecer nos textos culturais dele, ele reconhece o valor da religião na sociedade, né? Ele reconhece. A religião tem seu valor, tem sua importância de alguma forma. Mas, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente ver na internet, por exemplo, cursos de formação em psicanálise cristã, sabe? Ou curso de formação em psicanálise integrativa, psicanálise holística. Não tem como. Psicanálise não tem como. Tem como você, por exemplo, a Thaís, ela é terapeuta, acho que trabalha nessa área de medicina integrativa, né? Não sei bem, não vou falar muito, depois a Thaís pode falar melhor, mas eu sei que ela trabalha nessa área da espiritualidade, da terapia holística e tudo mais. É, a Thaís, ela pode ser uma psicanalista? Ela pode. Pode ser uma psicanalista. Mas ela, na atuação dela psicanalítica, ela não pode trazer os elementos da terapia holística, certo? Enquanto ela estiver atendendo enquanto psicanalista, ela não pode trazer os elementos da terapia holística, né? Da espiritualidade, não pode, de forma alguma. É essa a luta que se tem, assim. Por que que eu tô trazendo esse pano de fundo, né? Porque esse tema dos sonhos, ele dá muita margem para algumas interpretações equivocadas sobre o Freud, né? E é por isso é importante deixar claro que um dos grandes motivos do rompimento, né, do Freud com o Jung é por esse motivo, né? Tanto é que a gente pode perguntar, né? Muita gente pergunta: ah, o Jung ele pode ser considerado um psicanalista? Não, ele não é um psicanalista. Ele tem muita coisa que ele absorve da psicanálise, né? O conceito de consciente, aparelho psíquico, muito mais. Mas ele funda uma outra coisa, que é a psicologia analítica, né? Se você pegar, por exemplo, uma interpretação de um sonho de um analista e um guiano e uma interpretação do sonho, né, de um sonho de um analista freudiano, é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Porque o Jung, ele vai levar em conta essa questão da religião, ou melhor dizendo, da espiritualidade como algo necessário para o ser humano visto de uma forma integral, né? Então ali o Jung ele vai ter essa visão do ser humano como um ser biopsicossocial e também religioso, né? Ou espiritual, melhor dizendo. Religioso não é bom, não é o melhor termo a ser usado, mas espiritual. O ser humano tem essa necessidade de cultivar ali uma espiritualidade, de cultivar ali alguma relação com a transcendência, que a gente não consegue muito explicar, né? A gente tenta, mas aí por que que eu tô falando isso? Porque o Freud ele vai ser radical, não, isso aí tem sua função ali psíquica, mas a religião é uma grande neurose, né? Assim, uma grande histeria coletiva. O Freud vai dizer, uma forma que o ser humano busca de se agarrar numa certeza, né? Depois vai ser uma crítica mais, Freud ou mais forte do Lacan também, né? Lá no seminário 7 do Lacan, é o seminário que ele fala sobre a ética da psicanálise, o Lacan vai desdobrar também, e aí vai ser uma ênfase muito forte dos lacanianos, dos psicanalistas lacanianos,
que é o contexto de repressão da religião, né? É o contexto ideológico da religião, de, de, da religião ali mais vista como uma figura de controle social, né? De controle de comportamento, de controle enfim. Mas não vamos entrar nisso agora, porque como eu sempre vou fazer esses links, porque o Lacan ele faz uma releitura do Freud, né? Mas uma leitura mais contemporânea. O Lacan ele morreu no início da década de 80, o final da década de 70, algo assim. Então ele é muito recente, né? Assim, em comparação ao Freud. E aí o que é que acontece? O Freud ele vai colocar o sonho como essa configuração psíquica de uma perturbação, né? Vocês lembram ali que nos atos falhos, o que é que o Freud fala sobre o ato falho, né? Que existe uma tendência perturbadora, né? Lá nos atos falhos, o Freud fala que existe uma tendência perturbadora e uma tendência perturbada, que é aquela que sofre a perturbação. Por exemplo, a fala pode ser ali a tendência perturbada, né? Você está falando e aí você, na sua fala, você solta uma palavra. Aquele exemplo da calcinha lá que o Freud dá no capítulo anterior. Quando ele vai falar com a senhora sobre o calor, e aí a senhora fala, tá tão quente que eu tô com minha roupa, meu vestido molhado, né? Todo molhado, tal, minha blusa. E aí, só que ela pensou também em falar, até minha calcinha tá molhada de tanto calor. E aí o Apocalipse nos Trópicos, documentário para entender um pouco do impacto da religião na sociedade. Não assisti, já ouvi falar, mas não assisti. 81, isso. Exatamente. Eu tava com dúvida se foi em 79 ou 81. Eu fiquei nessa 81. Então, a senhora ali com quem Freud estava conversando, né? Chega num outro momento. No outro momento, e ela coloca uma frase, numa frase que não tem nada a ver com o contexto, ela coloca a palavra calcinha. Por quê? Porque ela reprimiu aquela palavra. Por questões de decência ali, né? De não falar com um homem, né? Casado, tal. A gente está falando de uma sociedade do século XX extremamente conservadora, né? É bom a gente lembrar que para aquela época do Freud, o simples fato do homem ver, sei lá, a, a perna, né? E eu digo a perna não é nem a parte de cima da perna, que é a coxa, mas o homem vê ali a parte de baixo da perna de uma mulher, né? Ela vestida e, sei lá, aparecer a parte de baixo ali como a canela mais ou menos ali da mulher, já era parte de fantasia, já era fruto de fantasias sexuais, né? Já era um motivo de fantasias sexuais. Porque era uma sociedade onde a mulher era uma sociedade muito conservadora, a mulher não podia muito estar exibindo seu corpo, né? Que era má vista e tal. Então, a mulher, em um outro momento, ela solta a palavra calcinha, né, num contexto que não tem nada a ver. O que é que o Freud vai dizer? Ela reprimiu ali a palavra por questões de decência e tal, mas uma hora o inconsciente trouxe essa palavra, né? Então, a tendência perturbada, que foi a fala, né, ela foi perturbada pelo quê? Por uma tendência perturbadora, que foi o desejo inconsciente dela de falar a palavra calcinha ali no momento com um homem, né, que é visto como ali algo imoral, né, não muito bem visto. Aí o Freud vai falar o quê? No sonho não existe essa tendência, essa dualidade de tendências, né? Porque o sujeito está ali num estado de descanso, né? Então só existe ali. O Freud vai dizer o seguinte: não tem nem como o sujeito ter muita força para fazer essa restrição ali do que ele pode ou não pode pensar, né? No sonho você não tem controle sobre o sonho, né? Quem nunca já aconteceu, por exemplo, de você estar sonhando com uma coisa muito boa, né?
tá tendo um sonho muito bom. Muito bom. Tem sonhos que são bons, prazerosos. Tem sonhos que realmente são manifestações de desejo, né? São realizações de desejo, assim, são realmente que eu digo que a gente tem consciência disso, não é inconsciente, não. Sei lá, vou dar um exemplo muito básico. Um desejo sexual, pronto, né? Uma pessoa por quem você tem um desejo sexual. Quem nunca teve uma situação dessa, seja na juventude, adolescência, que é muito comum, né? E aí tem um sonho sexual com essa pessoa que você deseja, você sabe que deseja, e você acorda, foi o melhor sonho da sua vida, né? E aí você fala, quero voltar para esse sonho, vou dormir porque eu quero voltar para esse sonho. Geralmente a gente não consegue. Geralmente a gente não consegue. Geralmente a gente sonha com coisas totalmente nada a ver com o sonho anterior, né? E a gente não consegue, porque a gente não tem esse poder de determinar o que a gente vai sonhar. Se tivesse, seria muito bom, né? E se tivesse também, não seria manifestação do inconsciente, né? Seria manifestação nossa, do nosso consciente, do que a gente sabe. Então, no sonho não tem como ter essa luta de eu quero isso, mas eu não posso querer isso. Não, não tem. Tanto é que a gente tem sonhos assim muito aleatórios, né? E com imagens muito desconexas da realidade, né? O sonho ele é bem desconexo da realidade. Só que é interessante falar sobre algumas visões do senso comum sobre o sonho que o Freud trata nesse texto que a gente está discutindo. Por exemplo, eu falei um pouco sobre isso no início da fala aqui, que é sobre essa visão positiva do sonho. O sonho ele não é algo positivo para a gente. O sonho ele é uma perturbação. Ele é a perturbação do sono. Por exemplo, o Freud dá esse exemplo no texto, né? Que quando a gente fala, é muito comum essa fala, né? A gente usar esse termo no dia a dia. Nem nos meus melhores sonhos isso aconteceria, né? Quando acontece uma coisa muito boa com a gente, nem nos meus melhores sonhos isso aconteceria. Ou tem um outro termo lá que ele usa, se alguém lembrar aí pode falar, mas que eu esqueci, mas que é também se relacionando ao sonho como algo bom, né? Positivo, que é um termo também do senso comum. Então ele vai falar, não, essa noção nossa de que o sonho é algo positivo está totalmente equivocada. O sonho é algo perturbador mesmo, né? Que vem para deixar a gente angustiado. Essa é a função do sonho, né? Inclusive, tem sonhos que nos deixam tão angustiados durante o dia que a gente sabe que foi aquele sonho que deixou a gente assim. A gente sabe, né? Assim como esse sonho maravilhoso marca a gente, né? Tem sonhos que a gente não esquece. O Freud fala disso no texto. Tem sonhos que a gente tem, sei lá, na infância, na adolescência, há muitos anos atrás, e que a gente não esquece. Sejam eles sonhos muito bons, no sentido de uma realização do desejo consciente ali, que a gente sabe que foi, ou sejam eles sonhos muito ruins pra gente, né? Que também foi uma realização de desejo, mas que a gente não quer esse desejo, né? A gente não quer. Sei lá, sonho de morte, né? Sonho de morte. Seja você sendo morto ou você matando alguém. São sonhos que não costumam deixar boas memórias, né? Mas que marcam, marcam. Aí o Freud vai falar isso lá em outro texto, né? Que isso é a briga ali da pulsão de morte, né? A briga interior do sujeito. Uma pulsão de morte querendo aparecer de alguma forma. Pode falar, Alexandre. Tem um filme que chama Meu Pai ou Pai, que é com uma atriz inglesa bem famosa, com Anthony Hopkins, e ele tem Parkinson. Desculpa, não é Parkinson, é degeneração. Alzheimer. Isso. Aí ele é um pai que ele começa a dar muito problema, né? Porque essa é uma doença que o idoso ele vai virando uma criança, né? Então você precisa dar os cuidados.
que toda uma criança precisa ter em relação à comida, em relação ao tratamento, e até a fase adolescente aparece, né, aquela fase que irrita, né, a piada excessiva e tal. E tem uma cena do filme que até isso é muito difícil de discutir entre as pessoas, eu acho. Uma cena do filme que ela tá dormindo, a filha tá dormindo, e ela chega no quarto, o pai tá deitado, e ela sufoca o pai, né, no sonho. Então, o desejo, né, que estava mostrando lá é que Uhum. estava na hora do pai ir embora, na cabeça dela, né? Sim. Acho que ilustra um pouquinho esses conflitos e desejos, né, que aparecem no sonho. Queria aproveitar e falar o sonho que o próprio Freud analisa da paciente Irma, Sim. que posso falar, Pode Patrícia? falar, fica à vontade. Então, se eu errar alguma coisa, você me corrige aqui. Então, ele tem uma paciente que chama Irma, e ele analisa o próprio sonho dele. Ele está numa sala com vários médicos e ela está com um problema na boca. E, e conclui-se que foi um problema de injeção, né, de alguma substância química. E como tem vários médicos lá no local, o Freud ele fala, não, esse problema não é meu, né? Tem outros médicos analisando. Então esse é o sonho dele. Aí no dia anterior a esse sonho, ele escuta de alguém que a paciente Irma dele não está tendo sucesso no, no processo analítico dela. Então, então Freud nesse sonho ele desloca ele a responsabilidade dele para outro paciente. Sim. Ele diz que se sente melhor, né, mas ele faz esse deslocamento no sonho daquilo que ele estava vivenciando de outra forma, né, de uma forma desconfigurada, como você disse no início. Interessantíssimo essa análise do Freud, né? Sobre o sonho da Irma. Ó, só vou falar uma coisa aqui, deixar frisado uma coisa. É, é, o Munar, não sei se ele pegou quando a gente combinou que a gente não faria mais a leitura linha a linha ali, né? Mas nossos encontros têm sido assim, né? De forma aberta, a gente faz a leitura e a gente discute ali o texto, os pontos principais, sem aquela ordem ali de fazer aquela leitura linha a linha durante aqui o nosso encontro, né? Porque acho que essa forma fica mais didática, né? Fica mais fluida, todo mundo fala, todo mundo pontua alguma coisa. Se eu esquecer de algo, alguém pontua. Eu acho essa forma, inclusive, muito melhor da gente discutir o texto, né? É uma percepção minha, claro. Tem gente que prefere a leitura linha a linha, né? E alguns textos são necessários, por exemplo, né? Acho que, por exemplo, um texto de Lacan é necessário você ter essa leitura linha a linha, né? Mas eu, assim, eu acho esse modelo que a gente faz aqui, minha formação contínua, né? É de orientação lacaniana, né? Minha formação é de orientação lacaniana. Então, o Alexandre sabe disso. Para os lacanianos, né? Tem-se, para Lacan, na verdade, a formação do analista ela se dá entre os pares, né? Entre seus pares. Ali, entre pessoas que já estão na clínica, pessoas analistas em formação, que é como ele vai chamar, né? Pessoas ali, candidatos a analista, como o Freud também chamava, analistas que formam ali grupos de estudo para discutir um texto, né? Para conversar, para estudar ali um texto, para ler e é mais ou menos a forma de grupo de leitura, de estudos de que o Lacan propõe, é isso aqui que a gente está fazendo. Só que ele chama de cartel, né? Ele chama de cartel. Que os cartéis são esses pequenos grupos, núcleos de estudo, né?
onde é formado ali por um mais um. O mais um ele chama de é a pessoa ali que seria ali, aqui no caso seria eu, né? Ou quem meio que direciona ali a coisa, mas ele não é o centralizador do saber ali, né? Ele não é o centralizador. O Lacan ele bate muito nessa tecla de uma transmissão do saber da psicanálise de uma forma é, é, horizontal, né? De uma forma horizontal, assim, onde, por exemplo, o cartel ele é formado de três ou mais pessoas e um mais um. O mais um é esse analista que conduz ali a coisa, mas ele não é o detentor do saber, né? É meio dessa forma, só uma pontuação, porque sempre que vocês quiserem, só levantar a mão, até porque eu falo muito e se ninguém levantar a mão, eu continuo aqui, divagando, divagando, divagando. Isso aqui é um exercício para mim de, sei lá, de colocar minhas elucubrações assim para fora, né? Às vezes tem coisa que eu penso e no externo muito, e aqui eu vou colocando para fora. Vou falando, falando sem uma ordem conexa ali. Mas aí é interessante a gente ver nessa questão do sonho com o Freud, né? Que ele vai trazer as análises dos sonhos para mostrar como essa também aí que o Alexandre trouxe, né? Para mostrar para os médicos que analisar um sonho não é uma coisa tão óbvia, tão evidente como os médicos acham, né? Ah, não tem por que ter uma ciência específica para isso, né? Não tem por que ter uma ciência específica para analisar sonho, porque existiram outras pessoas, né, em outras áreas que já fazem esse trabalho, né? Na filosofia, na medicina, na neurologia, nas religiões. O Freud vai trazer esse elemento religioso, né? Ele vai ser um ponto que ele vai mencionar. Que o sonho sempre foi visto na cultura como de caráter profético, né? Profético no sentido de trazer um recado sobre algo do futuro, né? Lembrando que o Freud ele tem uma formação judaica, né? O Freud ele é de família judia. Ele é de família judia, apesar ele é um sujeito ateu, ele não tem religião, mas a formação religiosa dele é judia, é judaica, né? Ele tem ali uma relação com os textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento. Ele tem uma relação com os textos bíblicos. Então vocês vão ver, principalmente nos textos culturais dele, ele fazendo muita menção, por exemplo, a Moisés, né? Moisés, tem um texto dele que ele chama, né? O Moisés e o monoteísmo, é um texto clássico dele. Tem o Totem e Tabu, que é um texto cultural onde ele também faz algumas pontuações acerca da religião, usando alguns exemplos da Bíblia judaica, né, do Antigo Testamento. Tem o Mal-Estar na Civilização, tem o Futuro de uma Ilusão, tem o Psicologia das Massas. São textos culturais em que o Freud fala muito sobre religião. Eu estou falando sobre isso porque é um tema que me interessa muito em psicanálise, né? Interessa muito. É, essa, essa, esse- esses, essa análise da religião como um fenômeno cultural, né? É muito interessante. Então, o Freud, ele vai falar que o sonho ele tem esse caráter de predição do futuro, né? Tem, 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 tem esse caráter na sociedade. A sociedade, mesmo a sociedade que assim não, mesmo dentro da sociedade, os sujeitos que não são ali fiéis de uma determinada religião, eles costumam ter essa percepção do sonho, de que o sonho ele pode servir em algum momento como uma predição do futuro, né? Pode servir. E aí o Freud vai dar exemplos, né, de que acontecem de fato. Você sonha com uma coisa e lá na frente acontece. Só que o Freud vai tirar, vai querer descaracterizar desse caráter místico, né? Só um momento que eu vou tossir aqui.
Tô resfriado pra caramba. Então ele vai querer descaracterizar essa relação mítica do sonho, né? Ele vai falar, não, isso é uma relação psíquica do inconsciente, né? E aí ele vai falar, por exemplo, não sei quem tem algum contato aqui com a Bíblia, né? Mas você já teve. Mas o Freud vai dar até esse exemplo, eu não nesse texto, não lembro se nesse texto, mas com certeza na interpretação dos sonhos ele dá esse exemplo, que é os sonhos interpretados por José, José da Bíblia, né? O José lá é um personagem da linhagem de Abraão lá, né? Ele se tornou rei do Egito justamente por essa figura dele, que ele foi considerado ali no mundo antigo, né? Segundo a narrativa bíblica ali, ele foi considerado no mundo antigo, no mundo hebreu, digamos assim, como o grande interpretador de sonhos, né? Ele chegou ao posto de governador do Egito, né? Ele foi governador do Egito ali por uma época, é uma espécie de vice-presidente ali, né? Seria mais ou menos isso. Ou um secretário do faraó, por causa do talento dele em interpretar sonhos, como predições do futuro. Por exemplo, o José, lá na narrativa bíblica, ele conseguiu, através do sonho lá do faraó, interpretar que o sonho era uma mensagem de Deus sobre anos de fome que o Egito passaria, né? Que o povo antigo passaria. Seriam anos de fome. E aí o José faz ali todo um cuidado em acumular, né? Acumular comida principalmente para esses anos de fome, para que através dessa acumulação de comida o Egito conseguisse não só manter o seu povo, né? Alimentado, mas conseguir vender comida para os outros povos, né? E é assim que ele tem um encontro com o pai e os irmãos dele, né? Então, o Freud sempre vai trazer essas menções religiosas, porque está na formação dele e está na formação cultural do lugar onde ele está inserido, né? A Europa é o berço do cristianismo, né? É o berço. Então, ele vai dizer que esse caráter de ver o sonho apenas como uma predição do futuro, isso é uma limitação muito grande, nossa. Ele vai dizer, não, o sonho ele pode ser uma predição do futuro, né? De alguma forma, mas ele fala muito mais sobre o que já aconteceu do que sobre o que vai acontecer. O sonho fala muito mais sobre o que já aconteceu, ou sobre o que você quer que aconteça, né? Sobre o que o seu inconsciente quer que aconteça. O caráter do sonho é basicamente esse. É a manifestação ou a realização de um desejo reprimido, de um desejo recalcado. É o retorno do recalcado. Você recalca, você reprime, mas ele volta, de alguma forma, sabe? É, o Freud, nesse texto dele, aqui nas conferências introdutórias, essa parte 2 onde ele fala sobre os sonhos, ela nada mais é do que um resumo muito didático, muito fácil de ser lido, da obra magna dele, que é a interpretação dos sonhos, que é a obra com a qual ele inaugura a psicanálise, né? Ele inaugura a psicanálise com a interpretação dos sonhos em 1900. E essa parte aqui das conferências, a parte 2 onde ele fala sobre os sonhos, é um resumo da interpretação dos sonhos. Ele pega ali o que ele acha de principal ali na teoria dos sonhos dele e ele traz aqui, traz de forma resumida, didática. Isso, assim, para mim, é uma marca genial do Freud. Uma marca genial. Assim, apesar de eu gostar muito do Lacan. Eu gosto muito, muito, muito assim. Acho que o Lacan, enquanto teórico, para mim, ele é um cara sensacional enquanto teórico. Mas, como é costume da filosofia, né, e o Lacan também, ele tem um caráter de filósofo, na escrita, o Lacan ele não é nada generoso. Ele não é generoso, né? Até porque, se você for ver as influências de escrita do
do Lacan, são caras como, por exemplo, na filosofia, né? As referências de filósofo dele, né? Que influenciam o pensamento psicanalítico dele e filosófico também, são caras como Hegel e Heidegger. Simplesmente os caras com a escrita mais difíceis na filosofia, né? Os caras com uma escrita ali quase que ocultista, né? Uma coisa meio de símbolos ali. Então, o Freud ele é muito generoso nesse sentido. Isso aí eu admiro muito, que o Freud ele é muito claro na escrita dele. Ele é muito claro. Um texto do Freud, você tranquilamente pega para uma pessoa que nunca ouviu falar de psicanálise e dá para ela ler e ela vai ler tranquilamente. Né? Por exemplo, principalmente os textos culturais. Você pega, sei lá, o texto cultural mais famoso de Freud, O Mal-Estar na Civilização. Você pega o Mal-Estar na Civilização, que é conhecido mundialmente, né? Só por aí já dá pra gente saber, que é um texto que qualquer pessoa lê. Qualquer pessoa que gosta de ler, ela lê esse texto. Ela pode nunca na vida ter ouvido falar de psicanálise, mas ela lê. Porque ela é uma análise cultural, uma das melhores, né? Na minha percepção. Até hoje, uma das melhores análises culturais já feitas. Até porque a pretensão do Freud era que o psicanalista ele fosse também um analista da cultura, né? Um analista da cultura em que o sujeito está inserido. Porque a diferença da psicanálise, por exemplo, para a psicologia e para a psiquiatria é que estas, né, a psiquiatria, a psicologia, tem uma visão do todo, né? Tem uma visão mais universal, digamos assim, e a psicanálise ela volta para a visão do sujeito. Como é que esse todo reflete no sujeito, né? Cada sujeito é um mundo, cada sujeito é uma realidade. Sei lá, um exemplo aqui, né? Moná e Alexandre podem ter nascido na mesma família, com a mesma formação, com os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma religião, enfim, os mesmos pais, é um exemplo, né? Moná e Alexandre. Mas são sujeitos totalmente diferentes. É isso que a psicanálise vai dizer. É, uma outra coisa que eu queria trazer sobre o sonho é sobre um ponto importante que eu acho que o Freud traz aí sobre essa parte do sonho. É quando ele vai fazer. Deixa eu só abrir aqui, porque assim, eu tenho o PDF, mas eu tenho o meu livro físico aqui, que eu sou meio velho assim para essas coisas, né? Eu sou fã de livro físico, assim. Eu gosto de livro digital, me ajuda muito, obviamente, assim. Se eu tivesse o dinheiro para comprar somente livro físico, eu não leria digital, né? Mas, infelizmente, é outra realidade. Mas, assim. Bem-vindo ao clube. Hã? Bem-vindo ao clube, porque eu também prefiro 1000 vezes. É. É porque não sei se dá para enxergar aí, no livro físico eu risco bastante, né? Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Eu faço muita anotação assim, risco e tal. Então eu fico que nem criança em parquinho assim com livro físico. Não que no digital não dê para fazer isso. Eu tenho até uma mesa daquelas digitalizadoras, sabe? Mas não é a mesma coisa. Não sei dizer o que que é. Isso aí não tem teoria psicanálise que explique isso aí, não. Teoria psicanalítica. Eu sei que é diferente. É diferente de você escrever no papel, riscar no papel, do que riscar no digital. E aí eu consigo me situar mais com as minhas anotações no papel do que no digital. É interessante. Eu sei que eu anotei algumas coisas aqui sobre essa parte aí do sonho, essa parte inicial, que eu queria trazer aqui sobre o ódio, né? O ódio que é trazido pela psicanálise, que a psicanálise recebe desde a época do Freud até hoje. E aí eu tava participando, na verdade, de um grupo de supervisão essa semana, supervisão de casos, né? E o supervisor nosso lá do grupo,
ele falou uma coisa interessante, né? Que calhou exatamente com o que a gente está lendo aqui do Freud, né? Por que que a psicanálise ela foi tão odiada lá desde o seu nascimento com Freud e ainda é até hoje, né? A psicanálise ela tem essa relação na sociedade. Ou ela é amada ou ela é odiada, né? Quem conhece alguma coisa sobre psicanálise é impossível ficar neutro, né? Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, né? Tem essa relação. Por que que tem esse ódio, né, contra a psicanálise, o Freud vai dizer? E hoje a gente ainda vê isso muito. Porque a psicanálise fala de temas que o sujeito não quer que sejam falados, não quer que sejam ditos. Falar que toda a sua energia sexual é movida por um desejo incestuoso de se relacionar com sua mãe, com seu pai que foi castrado, né? E você busca esse desejo incestuoso durante toda a sua vida, em quase tudo que você faz, isso para muita gente é o mesmo que, sei lá, é um sacrilégio, né? É o mesmo que você chegar na missa e dizer que a hóstia não é Jesus, né? Que a hóstia consagrada não é Jesus. É um sacrilégio para a sociedade. Então, por isso que a psicanálise é tão odiada, porque mexe em coisas que para a sociedade estão no plano do sagrado, né? Por exemplo, pai e mãe, para a grande maioria da sociedade, está nesse plano do sagrado, né? Não se falar que eu desejo sexualmente a minha mãe, isso é uma coisa monstruosa, nojenta, abjeta, né? Mas o que o pessoal não entende é como esse desejo sexual opera, né? Não é o desejo de que eu vejo minha mãe hoje e tenho desejo sexual por ela, não. É uma energia libidinal que vem da infância, que ela é castrada por necessidades óbvias, né? Sociais e tudo mais, e até de contexto familiar mesmo, que obviamente em quase todas as comunidades, né, sociedades no mundo, a relação incestuosa ela não é bem vista. Então, ela é castrada assim de imediato, assim que o sujeito tem algum contato com o pensamento social, e ela desemboca em outros desejos, né? Que é uma busca de realização desse desejo inicial. Exatamente. O Mudar falou aqui sobre a questão do sonho, né? Ele já teve sonho e tal. E assim, muitas pessoas, muitas têm esse tipo de sonho, né? Com algum familiar, seja pai, mãe, seja tio, tia, tem algum tipo de sonho assim. Só que é uma coisa tão vergonhosa, né? Pra nós mesmos, que a gente tem vergonha de confessar até pra gente que a gente teve esse sonho, sabe? Até, pode falar, só terminar aqui. Até pra nós mesmos, a gente tem vergonha de confessar, sabe? Porque eu, por exemplo, já tive esse tipo de sonho também com familiares. Até pra mim mesmo, pra assumir que eu tive esse sonho. É uma coisa abjeta até pra mim, né? Eu pensar. Imagina você trazer isso pro outro, né, como algo normal, que é normal. Só que ninguém quer dizer que é normal. Por exemplo, se você chega no seu trabalho, segunda de manhã, não vai ser um assunto que todo mundo vai achar interessante, né? Mas que quase todo mundo já passou por uma experiência parecida. Pode falar, Joga esse assunto no Big Brother para ver o que vai acontecer, né? Como você estava falando da vergonha, né? Dos limites, né? E quando o Monar colocou o depoimento aqui dele, achei muito corajoso, assim, né? Dividir isso com a gente. Bem, muito rico isso. é corajoso porque socialmente todo mundo é mal visto. Mal visto. Ninguém vai achar normal. Você, por mais que as pessoas que rejeitem uma informação dessa, né? Ah, eu tive um sonho com um familiar, um sonho erótico com um familiar. As pessoas vão te olhar torto. Mas elas também já tiveram em algum momento da vida. Em algum momento, ou terão em algum momento da vida, né? Nem que seja, nem que seja um sonho diurno, que o Freud fala disso.
Sonho diurno. Ele fala sobre o sonho diurnos aqui, ele menciona, mas lá na frente desse capítulo ele vai aprofundar. Ah, verdade, verdade. Faltam 8 minutos, deixa eu só terminar aqui que a gente tira a foto. É, ele vai aprofundar depois aí na frente do capítulo, mas ele fala sobre o sonho diurno. O que é o sonho diurno? É aquele pensamento que vem que você não controla, né? O que é o sonho diurno? Aquele pensamento proibido que vem, que você não controla, sabe? Geralmente de ordem sexual. Vamos trazer um mais, mais peculiar aqui. Ah, o desejo sexual sobre uma pessoa que é casada, uma pessoa do seu trabalho que é casada, um colega de trabalho casado, né? Seja ele mulher ou homem. E aí você tem aquele desejo, mas você sabe que não pode, não tem condições disso acontecer. E aí você tá no seu dia fazendo suas coisas, e aí um belo momento você senta para almoçar ali, meio-dia, né? Chegando do trabalho, almoça, você senta na mesa, vem um pensamento, você tem uma relação sexual com a pessoa. Aí você não, você tá doido, isso eu não posso, você foge. Aí o Freud vai chamar isso de sonho diurno, né? São os sonhos que a gente tem enquanto ainda está acordado. Ele fala disso no texto, ele aprofunda mais lá na frente, né? Acho que a Thaís já está fazendo a leitura bem mais na frente, ela já deve ter passado por essa parte, né, também, dos sonhos diurnos, que ele dá uma aprofundada também. Vamos tirar a nossa foto antes de terminar o tempo, que a Thaís não vai conseguir ficar na próxima. Se bem que são, ainda tem, dá pra gente fazer mais 30 minutos aí na próxima, né? Quem quiser. Patrícia, Vai você tá ficar bem? depois salvo na gravação, a segunda parte? Vai ficar salvo. Tá, aí eu vejo. Patrícia, eu ia perguntar se Sabia. você tá bem de saúde para continuar? Oi? Você tá bem de saúde para continuar? Não, eu só tô tossindo bastante, né? Tô tossindo. Tá? Se você precisar encerrar antes, Não, tranquilo, já tranquilo. colhe. Aí na Né? próxima parte só vocês falam mais, que eu já dei uma cansada de falar. Vou tirar nossa foto aqui. Deixa eu pegar o celular. Vou abrir a câmera. Só um momentinho que. Ó, eu tenho um celular com câmera boa, só que eu sou ainda muito antigo para essas coisas de celular. Eu não sei usar a câmera do celular, velho. Ontem eu saí com uma amiga, ela falou assim: Mas rapaz, você tem um celular com câmera boa e não sabe usar, ajeitar brilho, essas coisas. Eu não sei, não sou dessa época aí, que essa galera mais nova aí, né? É a galera aí do Instagramável, né? Tal, do brilho, de fazer as fotos aesthetic, né? Eu não sou muito disso não, mas ela me ensinou uma coisinha aqui de mexer no brilho da foto que fica legal. Eu não sabia disso. Deixa eu ver, acho que agora pode ficar melhor. Eu acho. É porque o computador aqui fica em frente à janela. Você tinha que tirar um print screen aí no É, computador, acho que é mais eu faço fácil os do que dois você. então, porque. Eu faço os dois. Vamos lá. Um, dois, três e. Foi. Aí agora é o print. Vamos. Um, dois, três e. Acho que agora foi. Foi? Foi. Então é isso. Faltam o quê? 4 minutos. A gente. O que foi que você falou aí, Munak? Não deu pra ouvir? Ah, a Mona falou algo? Não ouvi também não. Falou junto com o Alexandre, os dois falaram juntos. Eu tô refletindo aqui se eu vou conseguir entrar ou não na segunda parte. Ah, então se vocês quiserem Não encerrar. sabia que é. Não, se vocês quiserem encerrar, porque também hoje eu atrasei 20 minutos lá, né? No início. São 10h20. Se vocês quiserem encerrar, pra mim tudo bem. Faltam 4 minutos. Eu acho que a gente conseguiu tocar as coisas principais desse primeiro ponto aí, né? Acho que a gente foi até além. Tem coisas que nem estão nesse ponto aí que a gente falou.
Não sei se eu esqueci de alguma coisa, né? Mas se você Eu tenho umas divergências em mim pululando, assim, da minha filosofia pessoal, que às vezes concorda e às vezes confronta com as teorias de Freud, assim, sendo bem interessante participar. sim. Você não conseguir continuar, A gente, acho que, se a gente pode se encerrar aqui, interessar, a gente tá? pode conversar um pouco também. Eu posso falar um pouco sobre Sim. minhas ideias. No caso, a gente continua e você fala um pouco, pode ser? Ah, Beleza. então pronto. Prontinho. Encerrar aqui e mandar o link. Tchau, Thaís. Até mais. Tchau, Beijo. Tchau, Thaís. Beijo. Beijo. Só o Alexandre entrar aqui, que a gente. Eita. Só o Alexandre entrar, que a gente continua. Espera, Alexandre. Você mora em São Paulo, Patrícia? Não, eu moro em Minas. Moro em Minas. Ah, Eu qual sou cidade? Teófilo Otoni. É Eu quente sou aí? mineiro. Sério mesmo? Que legal, de Sou onde? de Berlândia. Uberlândia. Olha, eu tenho um casal de tios que mora em Uberlândia. Mora em Uberlândia. É uma cidade boa. É, assim, minha família é da Bahia, né? Eu sou baiano, morei a vida toda lá. Aí, só que esses tios, eles moram aqui em Minas, lá em Uberlândia, desde 2019, né? Conseguiram um emprego lá e foram trabalhar. E eu tenho pouco tempo que moro aqui, 2 anos, que eu passei num concurso e vim pra cá. Só que eu já tô querendo, de alguma forma, conseguir uma remoção daqui, dessa região, porque é muito calor, é muito quente aqui. Nossa, Principalmente aquela região mais pro sul de Minas ali, que é mais o clima mais tranquilo assim em questão de calor, né? tem uma cidade até parecida com montanha, assim, monte, não sei o quê, que eu acho que é bem aprazível, né? Parecida com aquela cidade de São Paulo que é famosa, esqueci os nomes. Que você consiga aí. Sim. Tem uma cidade que chama Caconde, que é de Caconde. Oi? Caconde. Fica divisoria São Paulo, Minas, mas é Minas. Aí eu escutei que é uma cidade bem bonita, de montanhas, cachoeiras e tal. É, nessa região da divisa mesmo, com São Paulo, Rio, ali. Eu sou doido pra morar nessa região de Minas, que assim, eu sou fã do frio, né? Gosto demais. Apesar de ser baiano, nordestino, mas sou fã do frio. Eu também. Vou mudar para Salvador. Olha só. As contradições, né? Cada um é diferente, né? Mas pode falar, mano. Agora é com vocês. Bom,
Está sendo muito interessante. A minha jornada aqui dos últimos meses foi muito no meu corpo Eros, assim. Eu vim curando isso nos últimos 4 anos, assim, eu entrei na minha jornada xamânica, eu era casado e estava com uma compulsão sexual, tendo sexo em locais públicos, e enfim, bem forte, assim, né? E aí veio a ayahuasca, a jornada xamânica, e fui curando isso, sim, e especialmente nos últimos meses, que eu mudei aqui para Águas Belas, e aqui representa como se fosse uma jaula de prata, assim, em relação a isso, porque é um corpo queer, trans, como eu me vejo hoje, ainda era estranho me considerar trans até pouco tempo atrás, num ambiente completamente machista, completamente católico, assim, apesar dos indígenas já terem uma visão bem avançada sobre isso, é um ambiente bem... A carne trans é a mais barata do mercado, né? Ainda mais se for preta, aí piorou. Da escalinha, né, de desejável, assim, o que se fala, né, porque na verdade o que eu vejo é que os homens aqui, inclusive, têm até uma abertura maior para fazer sexo com outros homens se tiver uma troca. Eu acho que para calar a culpa um pouco do desejo, a troca vai lá, tô fazendo isso pela troca, não é nada, assim. E ao mesmo tempo, muitas fronteiras, não pode tocar nenhuma outra parte do corpo desse homem que faz isso, é só ali no pau, e enfim, muito interessante. E aí, acho que isso casa, eu sinto que é verdade essa história do Freud, na minha história, né, foi uma ferida de repressão com a minha própria expressão feminina lá na infância, que gerou toda a repressão do meu desejo, e achando que era errado, então, e o aprendizado ali com a mãe, algumas coisas traumáticas de rejeição, a mãe reverberando o que o campo coletivo acredita na tentativa de proteger o filho daquilo, né? É bem a história daquele filme Cartas para Bob, assim, a mãe a priori não quer saber. Está só reverberando o que se acredita ali no campo totalitário, no campo que a gente cresceu, uma família mineira, vem de raízes muito pobres. Meu pai é o que ascendeu a classe média através do exército, assim, entrou como praça no exército. Então, por muito tempo, nós somos a família mais abundante da família, assim, o casal modelo, meu pai e minha mãe, enfim. E então fica muito claro que eu aprendi ali buscando a validação da minha mãe, o espelho que eu mais admirava, e sofrendo repressão dela, assim, né? Ela era bipolar e tinha momentos que ela se fechava no mundo dela, então eu me ignorava um pouco, assim, ficava em silêncio, né? Ou tinha as irritações dela, as frustrações dela, ela manifestava, a gente não sabia que ela era bipolar. E aí a criança se sentia que eu tinha feito algo de errado para machucar aquele amor. Então o amor que me sustentava era perigoso para mim, né? Eu fiquei com medo de não contar com ele, né? O amor que nutria, né? A teta da mãe. Então passei por isso e muito freudiana, completamente, a história, assim, né? Fui reverberando nas grandes paixões e admirações, inclusive nas amizades, assim, tinha esse tom de medo de não ser o suficiente para ser amado de volta. Então, muito legal ver como, até hoje, a psicanálise enfrenta, né, o que está posto aí nesse sistema linguístico católico, né, colonizador e tal, enfim. Já por outro lado, essa parte dos sonhos, assim, eu venho estudando muito uma filosofia interna, e desde do ato falho, assim, para mim foi nos atos falhos que eu consegui ver a minha essência reprimida, de fato.
Então, e eu morria de medo da minha essência, né, de ser inadequada e tal. Então, eu tinha alguns atos falhos na vida que às vezes estragava alguma amizade, e nos relacionamentos amorosos, quando eu entrava em intensidade, também marcado pela bipolaridade familiar, né? Então tinha aqueles arroubos às vezes. E hoje eu acredito que é essa essência interna mais vulnerável e mais autêntica, chorando às vezes através de um ato falho, né? Que vai e vaza. E aí eu não vejo isso como ruim, da mesma forma os sonhos, assim. Até juntando o significado da palavra, parece que ele faz a diferenciação, né? Tem um sonho diurno que é diferente do que o coração sonha para si mesmo e tal. Eu já vou numa escala sincrética, sonho tem o mesmo nome dos sonhos, do que a gente sonha para nós, e e aí eu sei que tem muitas ilusões e tal, e essa repressão, quando você está desligado, o inconsciente vai reverberar ali no sono livremente, né? Então, eu creio, e aí nesse ponto eu me vejo muito mais junguiana, assim, porque eu acredito em arquétipos, eu acredito que tudo isso faz parte da nossa existência ao passo em que se acredita, né? Então, o místico, na verdade, é o próprio funcionamento da mente, acreditando num arquétipo e vendo manifestações dele, porque se acredita. E aí isso seria o mesmo princípio que faz um sonho virar profético, né? A pessoa acredita que sonhos são proféticos, então ela sonha e acaba atraindo aquela profecia para se concretizar, né? Então eu acho que os sonhos ali são rasgos mesmo de realidades que podem vir ou não a se manifestar. E isso não invalida que essa realidade seja verdade em um campo hipotético de multidimensões, de múltiplas vidas, enfim. Então, essa parte dos sonhos, assim, vai bem causa bastante atrito com a minha filosofia pessoal, assim, na forma que eu navego o meu mundo. Sim. Realmente o Freud, como eu falei. Opa, Não estou te ouvindo, Patrick, tá mudo. tava fechado. Realmente essa questão do sonho, né? No Freud e o Jung é totalmente diferente. Isso aí, como eu falei, e o Freud, ele não tem esse. Forte como ele chega, como é mesmo, como ele descreve, você falou que os sonhos são Manifestações. dolorosos, tem Os sonhos são. não sei, dolorosos são, o jeito que você falou lá na reunião, eu não me recordo muito bem as palavras, mas que Sim, são como proféticos. para eles causam tortura, uma ideia meio assim, Não é mais ou menos assim. Depende do caráter do sonho, né? Tem o sonho que causa angústia, tem de fato. O sonho que causa essa angústia, né? Que são o que a gente chama de pesadelo, né? O que a gente chama de pesadelo? Pesadelo é um sonho extremamente angustiante. Esse é o pesadelo, né? Esse é o que a gente chama de pesadelo. E os sonhos que a gente acha muito bons, né? São os sonhos em que a gente tem ali um objeto de prazer que a gente identifica, né? Só que, na verdade, o que o Freud vai dizer é que, inclusive, esses sonhos que a gente chama de pesadelo, de sonhos ruins, eles também são manifestações do inconsciente, do desejo do inconsciente. Porque o inconsciente, e aqui vale. Foi muito bom você fazer essa pontuação, Omar, porque aí entra algumas questões sobre o inconsciente para Freud. Não tem moral no inconsciente. O inconsciente não segue a nossa moral, sabe? O inconsciente, ele não tem essa noção que nós temos do que é certo e do que é errado. Não tem. O inconsciente, ele só tem uma lógica, que é a lógica do desejo.
Ele deseja, ele quer satisfazer o desejo dele. Não tem isso de que esse desejo é certo, esse desejo é errado. Aí o que é que a psicanálise vai dizer? O desejo, ele é amoral. Ou seja, ele não é moral e nem imoral. Ele é amoral. Ele está excluso de alguma noção de moralidade que a gente tem. Essa noção de certo e errado, bom e mal, bem e mal. Essa dualidade, essa binariedade, sabe? Essa binariedade, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso é, sabe? Essa visão essa visão maniqueísta que a gente tem de ver o mundo, né? O inconsciente não tem essa visão. Não tem essa visão de certo e errado, de bem e mal. O inconsciente, ele só deseja. E ele só quer satisfazer o desejo dele. Sabe? Agora, o que é que as outras instâncias psíquicas vão fazer? Como, por exemplo, o superego. Né? Ele vai reprimir. Ele vai censurar. Ele vai ser o representante da lei ali, né? O superego vai ser o representante da lei. E aí ele censura. Aí esse desejo, ele é o quê? Ele é reprimido pelo ego. Ele é recalcado. Ele é colocado para debaixo do tapete. Ou seja, ele volta para o inconsciente. Mas o inconsciente, ele dá um jeito de se manifestar. Eu até escrevi um texto no meu Instagram essa semana sobre... mais ou menos foi uma reflexão que eu tive assim, sobre a forma que o inconsciente, ele dá seus jeitos de aparecer. De alguma forma, né? Por mais reprimido, por mais recalcado que ele seja, ele vai aparecer. Só que assim, o que acontece? Por que o ser humano, lembrando que a psicanálise, ela surge para entender o quê? O adoecimento psíquico, o sofrimento psíquico do ser humano, né? O que vai acontecer? Quanto mais repressão, quanto mais recalque, né? Quanto mais recalcamento do desejo inconsciente existe em nós, mais manifesto é o nosso sintoma. O que é sintoma? É aquilo que nos caracteriza como alguém que sofre psiquicamente. O sintoma é isso. O sintoma é um sujeito ansioso, um sujeito melancólico, depressivo, um sujeito... E aí vai entrar nas particularidades diversas, né? Diversas. Mas, e aí o que é que o Freud vai dizer, que aí é interessante, sobre interpretar sonhos, é que existem dois tipos de conteúdo no sonho, né? Existem dois tipos, e aí tá um ponto que eu esqueci de trazer até, que foi bom sua fala, porque agora eu lembrei, que é, o sonho, ele é formado de um conteúdo manifesto. O que é o conteúdo manifesto? É aquilo que a gente sabe do sonho, é aquilo que a gente lembra do sonho. Ou aquilo que a gente consegue identificar facilmente no sonho. Esse é o conteúdo manifesto. E existe um outro conteúdo, que é o conteúdo latente. Que esse é o conteúdo que só vai ser visto de uma melhor forma depois de uma interpretação analítica. Só vai ser expresso de uma melhor forma, assim, inteligível, a gente consegue compreender melhor depois de uma própria análise. E quem é que faz a análise do sonho? É o próprio sujeito que sonha. É isso que é o interessante da psicanálise. Assim, pelo menos eu acho, né? Por exemplo, porque se você, Mona, você tem um sonho e você procura um analista, né, e relata esse sonho, o analista, ele não vai interpretar, ele vai mandar você associar livremente sobre esse sonho. Ele vai dividir esse sonho em partes. Por exemplo, vamos falar sobre essa parte. Associe livremente. O que é que vem à sua mente quando você sonhou isso? Não, porque isso tem relação, tal. Pronto, agora essa outra parte. Isso tem relação. Você vai associando livremente as partes do sonho. No final, o que é que o analista faz? O analista pega todas as suas associações, junta, interpreta e devolve para você o que você mesmo disse. É isso. Sabe? Agora, sobre essa questão que você falou, da visão não espiritualista do Freud, da psicanálise, isso é fato, né? Isso aí, eu não tenho como... tem gente que tenta meio que fazer assim uma meia-culpa, né? Mas não tem como eu dizer que o Freud faz alguma concessão para o elemento espiritual. Não faz. Não faz. Ele analisa a espiritualidade humana, ou a religiosidade humana, como um fenômeno
que é indiscutivelmente visível na humanidade desde que a gente entende o ser humano, né? Desde que a gente conhece aí as expressões do ser humano no mundo, existe um elemento espiritual, né? Você pega lá no ser humano no ser humano pré-histórico, né? Você já vê manifestações religiosas no ser humano, manifestações espirituais. Isso aí você reconhece, mas de reconhecer a espiritualidade como algo necessário para a construção psíquica do ser humano, aí o Freud discorda radicalmente do Jung. Radicalmente. E é por isso que eles. Por isso também, né? Não é só esse motivo. Mas esse é um dos motivos em que eles acham. Por isso que o Jung funda é uma outra coisa. Não é psicanálise, é psicologia analítica. Que ele funda. O Jung, assim, algumas pessoas acham que os psicanalistas odeiam Jung e tal. Muito pelo contrário, o Jung ele é uma figura na história do pensamento humano tão grande quanto Freud. Ele é tão grande quanto Freud. Eu enxergo dessa forma. Ele é uma figura tão grande na história do pensamento quanto Freud. Só que o Freud, ele é o fundador da psicanálise e o Jung, ele é o fundador da psicologia analítica. Eles são fundadores de duas coisas que têm algumas semelhanças, mas não são a mesma coisa. Essa questão dos arquétipos, inconsciente coletivo, aí já é uma elaboração muito original, de sua passagem, que é muito original. Eu sou psicanalista, entendo como psicanalista, né? Estudo psicanálise, mas eu reconheço que os textos do Jung são maravilhosos de serem lidos. Né? Eu gosto muito, até porque eu também tenho essa questão de estudar. Eu gosto muito de estudar essa questão do fenômeno religioso no ser humano, né? Eu gosto muito de estudar isso. Né? Tanto seja na área da filosofia da religião, da psicanálise, psicologia da religião, sociologia da religião, né? Ciência da religião. Eu gosto muito de estudar essas coisas. Então, o Jung, ele é assim, ele é originalíssimo nessa parte, né? Mas não é mais psicanálise. Então, o que é que significa? Todo psicanalista precisa ser ateu? Isso é uma coisa muito assim, que as pessoas defendem. Às vezes até eu já vi, inclusive, analistas defendendo isso. Que é incompatível um psicanalista ter algum tipo de manifestação espiritual, né? De alguma espiritualidade. Eu discordo radicalmente disso. Não sei qual é a visão do Alexandre, mas eu discordo radicalmente de que o analista não possa ter uma espiritualidade particular, privada dele, né? Na sua vida individual. O que a psicanálise distingue radicalmente é a sua convicção particular, seja ela religiosa ou espiritual. Isso não entra de forma alguma no setting analítico. Nem mesmo a convicção do seu analisando, né, do seu paciente. Aquilo que o seu paciente traz enquanto elemento de sua fé, de sua crença, de sua espiritualidade ou religiosidade, aquilo que ele traz para a sessão é material de análise sobre ele. Não sobre, sei lá, a religião. Não, é o que representa. O que é que esse Deus que esse sujeito fala tanto representa para ele? O que é que essa religião que esse sujeito fala tanto representa para ele, sabe? O que é que essa noção de pecado que ele traz tanto no discurso dele representa para ele? Né? O que a psicologia fala é isso, é que o sujeito, o discurso do sujeito, ele é formado também por esse viés religioso que o sujeito tem, né? Por essa cultura religiosa que ele tem. Então, você falou que foi criado numa família de tradição católica. Minha família também é de tradição católica, né? A grande maioria. Católica é barra evangélica, tem muito evangélico também. Mas, de uma maneira geral, de
formação cristã, que é a maioria da formação das famílias brasileiras, né? Grande maioria. Então, mesmo que hoje eu não expresse nenhuma fé religiosa, o cristianismo está entranhado em mim. O discurso cristão ele está entranhado em mim, no meu inconsciente. Aí que é a sacada da psicanálise. Né? No meu inconsciente no sentido assim, mas não é bem inconsciente, é o que seria o que o senso comum chama de subconsciente, né? Subconsciente ali. Tá num discurso que o cristianismo tá no meu discurso que eu não percebo às vezes, né? A linguagem é amaranhada no campo, na cultura. Exatamente, né? Então, é mais ou menos isso que o Freud vai falar. Mas aí, por exemplo, é proibido um analista ter uma religião e praticar psicanálise? Não, isso não existe de forma. O que não pode existir de forma alguma, que aí já não é psicanálise, é você, na sua prática analítica, né, na sua prática profissional, você misturar a psicanálise com a religião ou com a espiritualidade. Aí já é outra coisa. Como, por exemplo, a gente vê muito hoje psicanálise cristã. A gente vê. Você vai ver muito aí no Instagram, tem muito cara se intitulando psicanalista cristão, né? Aí ele pode ser tudo, ele pode ser um aconselhador espiritual, ele pode ser um pastor, ele pode ser um líder religioso, mas psicanalista ele não é. Não é. Porque é radicalmente o oposto da proposta da psicanálise, né? Você interpretar o sujeito a partir de um pressuposto religioso. Isso não existe. Isso aí vai ser outra coisa, né? Vai ser aconselhamento espiritual, mas psicanálise não é. O Alexandre quer falar também, pode falar, Alexandre. É só voltando um pouquinho no Jung, onde ele se situa, né? Eu vejo muita gente ainda, desde a época da faculdade, quando pede indicação de um psicanalista, né, manda um contato de um junguiano, né? Então, eu acho importante ter em mente que o Jung ele fez parte da história da psicanálise, né? Ele foi o pupilo do Freud durante um tempo, mas ele sai dessa vertente, né? Tanto é que a gente brincava na faculdade, se fosse um gráfico, né? Tem todos os teóricos e Jung faria isso, né? Está muito fora da curva, o que não é ruim, não significa que é ruim. Então, só para enfatizar essa parte. E sobre a religião também do analista, antes de me tornar analista, eu comecei a participar da confrarias, que chamam, Patrício, convites para reunir com os psicanalistas a cada 15 dias e discutir. E antes de me tornar psicanalista, me perguntaram: você está preparado para deixar a sua religião? Né? Aí eu fiquei pensando, né? Não tinha muita experiência na época. Eu falei: a religião é manifestada de diversas formas, né? E a religião, para mim, ela já tinha sido desfragmentada, né, da minha vida, porque não fazia sentido. Mas concordo com o Fabrício, pode ter sim algo espiritual, algo seu, construído por você mesmo, né? Acho que o interessante da religião parece que a gente tem que seguir alguma caixa, né? Mas a gente é tão criativo que a gente pode criar a nossa própria caixa, né? Por que eu vou escolher um Deus que não me aceita? Eu falo: peraí, que coisa é essa, né? Não, é Deus? Será que não é uma deusa? Né? Tem várias coisas para se pensar. Eu acho muito livre. Eu vejo essa parte muito livre. Achei interessante o Alexandre falar isso, que eu estou em análise assim, pessoal, né, há muito tempo. Já há um bom tempo, desde 2017. E aí, quando eu comecei o processo assim de formação de analista, né, para começar a clínica e tal, e aí eu comecei a levar isso para as minhas análises pessoais com minha analista e uma
E essa questão da religiosa foi uma, ainda é uma questão crucial para mim, né? Eu venho de uma família de tradição cristã, né? O elemento religioso ele é muito forte na minha família, em mim, no discurso. Eu já tive, assim, muito envolvido com a religião, né? Em alguma medida. Então, e aí quando eu comecei essa formação, né? Eu já tinha desconstruído muita coisa dentro de mim sobre a questão da religião. E aí eu achei uma fala interessante da minha analista, foi que ela falou que geralmente, assim, eu lembrei dessa fala a partir do que o Alexandre trouxe agora, né, sobre essa confraria que ele participava, os analistas falavam. É que, assim, realmente é muito difícil, a gente também não pode ser muito eufemista, né? Mas a gente, é muito difícil você manter uma fé rígida depois da psicanálise. Isso é factível, né? É difícil, é difícil. Mas, por exemplo, isso não significa que qual é a minha posição? Eu tenho coisas que pra mim fogem eu assumo minha ignorância, sabe, sobre algumas situações. Eu gosto muito de pesquisar sobre essas coisas do fenômeno religioso e tal. Aí tem um livro de ciência da religião, que é um clássico, né? Ciência, fenomenologia da religião, que é O Sagrado, de Rudolf Otto, né? Para mim existe um elemento misterioso no mundo que a gente ainda não consegue explicar direito, né? Tem um fenômeno, não sei dizer o que é. Mas aí eu lembro que, voltando para a questão da minha analista, que ela falou assim, o analista, ele desconstrói a ideia de religião, né? E a religião dele passa a ser a psicanálise. Essa é a verdade, né? A religião da grande maioria dos analistas é a própria psicanálise ali, né? É uma brincadeira, mas que tem muita verdade. Tem muita verdade. Então, mas o que eu quero dizer com tudo isso sobre a questão do lugar, né? Porque você pode ter a sua questão espiritual, religiosa. Inclusive, muitos analistas têm. Muitos analistas têm a sua questão particular, a relação particular com a espiritualidade, né? Mas que não anula a sua prática clínica, porque eles sabem muito bem separar as duas coisas. Na clínica, eu sou psicanalista. Na psicanálise não tem espaço para religião, para espiritualidade. Ele sabe separar isso. Mas na minha vida particular, há um espaço para espiritualidade. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você está na clínica, né, atuando como analista, e chega um paciente até você falando sobre um sonho de predição do futuro, né, de prever o futuro. E ele acredita que é um sonho ali com caráter espiritual. E se você tem uma crença espiritual de que o sonho pode trazer algum elemento de predição do futuro, né, você não pode trazer isso na sua análise, na forma como você analisa o sonho desse paciente. De alguma forma, você tem que deixar esse espaço aberto para que o paciente faça isso, né? E a forma como ele vai fazer isso, você vai analisar isso como material de análise, né? Você vai trazer isso como material de análise ali na sua prática clínica. Mas isso não impede de você manter a sua espiritualidade particular, né? Por exemplo, desse sonho, esse sonho vem na sua lembrança, na sua vida pessoal, o sonho do seu paciente vem na sua lembrança, na sua análise ou na sua vida pessoal, e você acredita que pode ser um sonho de predição de futuro. Você acredita, né? Mas isso não se mistura com a sua clínica. É isso que tem que ser muito bem separado, né? E que é muito difícil de separar, a gente tem que reconhecer. É muito difícil assim, porque a gente vê muito caso dessa mistura de psicanálise com alguma forma de religião, né? No mais, tá? Bom dia, Daniel. Bom dia.
Ainda dá tempo. Aí Vou fazer- eu ia terminar. Vou fazer que nem o deputado lá. Boa tarde, Eu tchau. sempre entro no final, né? Bom dia, tchau. Bom dia, tchau. A gente estava falando agora, Eu, comentando aqui, eu já estava encerrando minha fala e passando para o pessoal falar. foi sobre o quê? Sobre Sobre sonhos? sonho, foi aí o Muná Ah, fez uma pontuação interessante sobre. Ele ficou. Tem o pé atrás, assim, né? Sobre essa questão do Freud com a religião, né? Da questão do Freud com a visão mais. Se quiser falar de novo aí, Muná, para o Daniel ouvir, aí o Daniel pode ter alguma pontuação dele também, né? vou aproveitar e vou puxar outro fio, assim, a gente abordou, você deu um exemplo de sonho com a morte, né? O quanto é estranho, ruim, me parece ruim, sonhar que está morrendo e sonhar que está matando alguém. E eu acho que entra na mesma categoria do que a linguagem cultural não aceita como normal, né? A gente tem um grande medo da morte, o humano é um dos medos, né, naturais de um animal, evitar a morte, né? E aí entra um pouco... Eu não tenho a pretensão de ser um psicanalista e gosto muito de me estudar analiticamente e filosoficamente, né? Então é muito rica a obra do Freud. E aí eu creio que, bom, a minha jornada vem me comprovando assim que a gente está vivendo uma era que a ciência e o misticismo estão começando a dar as mãos, assim, quase, né? A ciência, neurociência, os pensamentos aí, por exemplo, em relação ao tempo, né? Que ele seria contínuo e não linear, né? Então é algo meio místico, mas que também existe aqui na realidade. E eu creio que a gente está vivendo essa era em que, conforme essa linguagem mais verdadeira vai sobrescrevendo a linguagem obsoleta que está aí, cristã e tal, as coisas vão se naturalizando automaticamente, assim. E eu creio que o medo da morte é uma delas, assim. Eu reflito muito sobre a morte e conversando com uma amiga, assim, discutindo, tirando a morbidade também do termo morte, como a gente tem a autora Eliane Brum, que escreveu bastante sobre a morte, cuidados paliativos, enquanto a gente, e eu já apresentei esses textos para amigos, nossa, eu não gosto de pensar nisso, não sei o quê, e depois o amigo voltou lá meses, anos depois, compartilhando pensamentos mais amenos sobre a finitude. E aí acho que entra no campo místico essa questão de reencarnação e tal, só que eu creio que é simplesmente científico também, que a gente, como aparelhos aqui de carne, movidos eletricamente na batida dos nossos corações e tal, estamos aqui nessa condição. E aí o medo da morte impede da gente pensar que vai ter uma próxima vida, vai ter uma próxima experiência, seja lá em que outro corpo for, em formas XYZ. Então, viver sem o medo da morte libera esse espaço de autorizar todos os desejos, abraçar os desejos dos mais imorais aos mais morais, né, de forma amoral, assim, e traz, ao mesmo tempo, um jeito filosófico de pensar sobre Deus, como Nietzsche, que é o Deus morto, sendo nós mesmos criadores da nossa narrativa, e ao mesmo tempo abraçando o Deus de Spinoza, que é o Deus da substância, que é simplesmente Deus é a natureza e nós somos parte da natureza, assim, né? Então, amarrando essa filosofia, assim, que eu vou navegando a história de arquétipos, sabendo que, ao mesmo tempo, os arquétipos só são reais na nossa imaginação e, ao mesmo tempo, tudo que se acredita coletivamente também se manifesta. Tudo que se acredita se manifesta. E é muito legal o que você falou também
no inconsciente dá um jeito de se manifestar ali, né? Esse é o mistério, é o nosso inconsciente que a gente está ganhando consciência sobre ele a cada passo, que está botando as formas misteriosas do que a gente experimenta aqui na vida, assim. Então, é mais ou menos isso que eu estava pensando e a gente anda discutindo aqui. Daniel. Legal. E aí, vocês querem falar mais? Se quiser falar, pode falar. Eu já falei muito, viu? Gente, falar de sonhos pra mim, né, uma coisa assim que se eu falar vai demorar umas 2 horas, porque eu sou movido a sonhos, né? Eu sou movido a sonhos. Eu acho que eu já falei isso na aula passada, né? Todo dia eu tenho que acordar, tenho que ver que eu tô nesse mundo real. Então, assim, o meu primeiro contato com sonhos, assim, para me entender sobre sonhos, não foi nem com Freud, foi com Carl Jung, né? Porque desde adolescente eu já sabia que eu tinha algo assim, né? Eu tinha algo que eu precisava compreender dentro de mim. Porque eu sempre fui um adolescente que desde criança, né? Eu sempre sonhava demais, eu sempre desenhava, eu sempre me lembrava dos meus sonhos, sempre tinha aquele sonho do Freud, né? Que ele teve ali na infância. O primeiro sonho que ele teve, né? Quando a gente vai estudar sobre a interpretação dos sonhos, né? E ele relata sobre o sonho dele. Então, existe, né? Essa... Vocês estão me escutando? Estamos escutando? Tô te escutando, Daniel. Eu só parei pra beber uma água aqui, por isso que eu desliguei a câmera. Pois é. Enfim, né? É isso. Então foi com Carl Jung, né? Carl Jung é mais essa questão dos arquétipos. Então eu sempre fui muito ligado assim na obra do Jung. Tardiamente, né, quando eu entrei para a psicologia, eu tive um conhecimento maior com Freud, né? E aí eu pude entender sobre esses desejos reprimidos, né, do inconsciente e tal. E esse significado do inconsciente, do oculto, né, o manifesto, como ele se manifesta. Aí eu tive uma compreensão muito maior, né, porque como a maioria, né, das pessoas, né, sempre existiu, vamos dizer, um preconceito com Freud, né? E depois que eu conheci o Freud, passei a ler todo o início da psicanálise, eu pude entender a importância do Freud, né? Quando eu comecei a ler a interpretação dos sonhos, eu pude entender muito melhor ainda a questão dos sonhos, né? Então, assim, eu sou movido por sonhos, né? Todo dia eu preciso entender o que é que se passa ali no mundo dos meus sonhos, né? Os símbolos, o que é aquele cheiro, o que é aquele ambiente, né? O que são aquelas pessoas, o que é aquilo, né? O que quer dizer aquilo no meu inconsciente. Então, estudar o Freud foi mais esclarecedor ainda, mais do que o Carl Jung já me esclarecia, né? Então, a questão dos sonhos, assim, para mim é uma coisa... Eu assisti até um filme esses dias, que eu acho que o Patrício já assistiu, né? Que é Freud Além da Alma. Que é um filme, para mim, assim, maravilhoso. Acho que é um filme clássico e que mesmo que ele tenha... Que é um filme polêmico, né? Polêmico, assim, entre aspas. Mas ele é muito bom e mostra essa questão dos sonhos também, né? Ali, quando o Freud tem o contato ali dos sonhos, né? Ele com ele mesmo, né? Porque a psicanálise é isso, é uma análise consigo mesmo, né? Então, é isso, gente. Os sonhos... O que é que eu posso falar de sonhos? É uma coisa tão complexa, né?
Eu tanto estudo Freud quanto Carl Jung, né, para entender, porque eu também gosto da psicologia analítica, né, do Carl Jung, Jungiana. Então, eu me baseio nos dois, sabe? Tipo, eu gosto de estudar, eu estudo tanto Freud como Carl Jung para entender, como que eu digo, essa interpretação, né? Porque o Freud, ele diz que o sonho, ele não existe uma interpretação universal, totalmente fixa, né? E o Carl Jung não, ele diz que não são só esses desejos reprimidos, né? Mas tem uns arquétipos, tem mensagens do inconsciente profundo. Eu prefiro dizer que os dois não discordam, mas os dois têm pensamentos congruentes, entende? Claro que o Freud, que quando eu comecei a estudar o Freud, foi algo que esclareceu muito mais ainda a minha mente, né? Ali, quando eu comecei a estudar a interpretação dos sonhos, eu pude entender muito mais meu inconsciente, sabe? Pude entender muito mais ali a questão dos meus sonhos, do porquê que eu sonho aquilo, meu Deus. Às vezes até a questão, assim, do tabu do sonho sexual. Eu tenho muito sonho sexual, gente. Às vezes eu acordo e fico, meu Deus do céu, eu não acredito que eu sonho isso, sabe? Tipo assim. E às vezes eu pego ali o livro do Carl Jung e fico, tipo, adolescente mesmo, sabe? Tipo, eu pegava assim, meu Deus, eu sonhei com isso, vou anotar esse símbolo, vou desenhar isso aqui. Antes a minha cabeça era meio perturbada, sabe? Tipo, eu ficava anotando as coisas e achava que era isso. E quando você estuda Freud, aquele sótão que está lá escondidinho, acho que você compreende mais assim a complexidade daquele inconsciente, sabe? O Carl Jung é mais os arquétipos, os símbolos para você compreender, sabe? Mas o inconsciente do Freud é uma coisa que está mais reprimida que você não tem coragem de falar, sabe? É um tabu, sabe? É um tabu você falar que você tem sonhos sexuais. Eu tenho sonhos que são assim. Às vezes eu falo alguns sonhos para alguns amigos, sabe? Tipo, sem tabu, sem, sabe, sem censura. E isso me ajudou demais. Estudar Freud me ajudou demais a falar associação livre, entende? Falar sem ter pudor, sabe? Tipo, porque tem sonhos que a gente tem que a gente não consegue falar, que a gente não fala para ninguém, sabe? Tipo, e aí isso vai. Às vezes você tem um sonho tão carregado ali de uma energia tão brutal, vamos dizer assim, que aquilo adoece. Então, até isso eu levei para a terapia, por exemplo, e me ajudou muito. Isso graças a ter estudado Freud, porque eu sempre estudava Carl Jung, e o Carl Jung, lógico que eu não vou desmerecer, porque eu amo Carl Jung, eu amo a simbologia, os arquétipos, é muito incrível, mas estudar o Carl Jung foi maravilhoso, sabe? Tipo, o Freud foi maravilhoso por conta disso, para tirar esses tabus dentro de mim que me adoecia, sabe? Que eu ficava com aquela, que eu tinha aquele. Às vezes você tem um sonho sexual com um familiar seu e você não entende, você não quer falar, isso te adoece, você se julga, sabe? Você se. Então, essas coisas me ajudaram muito, sabe? Tipo, tô falando demais, gente, mas é mais ou menos isso. É isso, gente. Eu amo Interessante, esse tópico. a gente estava falando sobre isso mais cedo aqui, né? A gente falou bastante. Orbitou totalmente o assunto da primeira reunião, né? Só antes da gente encerrar, assim, o Munar falou sobre esse interesse dele, né? E o Munar na fala dele trouxe alguns elementos aí trouxe o Spinoza e tal. Como eu falei antes aqui no início, eu gosto muito desse tema, né? Além Eu da também. psicanálise, eu gosto muito de estudar esse tema da religião, né? O fenômeno religioso. Então, Sim. eu leio e estudo muita coisa de filosofia, sociologia da religião, psicologia da religião, né? Ciência da religião, fenomenologia da religião. Essas coisas eu gosto muito de ler. Tem uns É muito livros, bom. tem uns livros assim que o Munar e o Daniel também, que gosta desse assunto, pode gostar, por exemplo. Eu falei o Sagrado, né? O Sagrado, do Rudolf Otto. Sagrado. Do Rudolf Otto, é um clássico da ciência da religião. Tem um outro autor que ele é reconhecidíssimo nessa área de
pesquisa da ciência da religião, que é o Michel Eliade, né? Isso aí, Eu vou escrever aqui, né? escreva. Tem aqui o Rudolf Otto. O Rudolf Otto, Esse eu conheço. Que mais? o livro clássico dele é O Sagrado, né? Só pra... Aí tem Só o conheço. Michel Eliade, que ele tem vários livros, né? Mas ele tem um livro de história da religião comparada, tudo isso, assim. Ele é o cara que fundou, basicamente, a religião comparada, né? O estudo das religiões comparadas. Então ele vai fazer isso. Tem um livro dele que eu acho muito acessível também, assim, simples de ler, que é O Sagrado e o Profano. É muito bom. Pra mim é um. Acho que eu já ouvi falar. Tem um filósofo chamado William James, que ele é um pragmático, né? Um inglês, que ele escreve variações sobre a experiência religiosa. Muito bom. É claro que vocês não vão ler tudo de vez, né? Mas eu gosto de deixar essas indicações porque Sim, é bom. para quem gosta desses assuntos, esses livros são essenciais. Tem o outro do Feuerbach, né? Que ele vai influenciar muito o Marx, né? O Feuerbach, ele influencia muito a análise do Marx sobre religião, que é a essência do cristianismo, né? A essência do cristianismo é muito bom. E tem, acho que por último, né, na área da sociologia, que envolve muito aí, que é do Durkheim. Ah, eu já vi. Já sei qual é. As formas elementares da vida religiosa. Já li. E eu adoro esse cara. Eu acho que são Esse cara é muito. muito bom pra gente pensar a religião de uma maneira mais ampla, né? Assim, Sim. muito, eu gosto muito. E sobre o Jung, que vocês gostam, não sei se vocês já tiveram algum contato com um texto do Jung chamado Psicologia e Religião. É muito bom. Sim. Sim. Muito bom. Quem puder dar uma lida nele depois, assim, é muito bom. Psicologia e Religião. E são esses aí. Gratidão pela bibliografia. Aí vocês Sim. acham todos eles em Gratidão. PDF. Eu vou ver se eu tenho aqui, mando lá no grupo, mas PDF, EPUB também, pra quem gosta de ler no Kindle, né? Vocês acham? Tranquilamente. Aí eu mando pra vocês lá no grupo, beleza? É uma outra. Beleza. É assim, é porque esse aqui é um assunto, não tem nada a ver com o nosso estudo aqui de psicanálise, né? Assim, desse livro que a gente tá lendo de Freud, né? Das conferências. Mas é um assunto que me interessa muito, né? Que é essa relação do ser humano com o sagrado, com o mistério, né? Isso aí me interessa muito. Um assunto que permeia a nossa vida, né? Isso me interessa. Eu Sim. vou mandar É lá muito no bom. grupo, certo? Muito obrigado aí, gente. Foi muito bom a troca, viu? Bom demais. Obrigado a Alguma coisa, vocês. Munar? Você ia falar alguma coisa? Valeu, Patrícia. Não, eu só ia terminar minha reflexão pensando assim, que acho que a gente está vivendo uma era que tem muita dúvida sobre o mistério, né, a religião, tem o racionalismo que impede a gente de mergulhar, porque é difícil de comprovar, enfim. Mas acho que a gente está caminhando, a ciência está caminhando rumo a abarcar esse certo misticismo, quando a gente pensa nós como seres que existe um campo energético em volta, né, de todas as coisas. Então eu sinto que esse mistério é o nosso campo energético, ao mesmo tempo que é eu vejo o inconsciente e consciente como arquétipos também. E aí eu sincretizo o inconsciente com a parte interna do nosso corpo humano, que a gente não vê.
Seria o próprio Deus que não consegue se ver no espelho, né? A gente não consegue ver dentro. Mas hoje a ciência já enfia a câmera e já explica tudo, né? Então, eu creio que a gente está vivendo uma era interessante aí nesse sentido. Sim. São estudos muito importantes para a gente refletir na nossa Parece que é filosofia. uma. Parece não, né? É uma crise do positivismo, né? O positivismo tá entrando em crise. Exatamente. É, Querem regular, né? Pelo amor de Deus. Tem um pensador, um filósofo moderno que eu gosto, ele chama Terence McKenna. E ele fumava cannabis todo dia, quase. Ele morreu de câncer no cérebro, culpado de que, achando que tinha sido, os médicos falando que não. Na última entrevista dele, nos anos 90, ali, ele falava: a coisa vai ficar cada vez mais estranha até que todo mundo tem que parar e assumir. Não, tem mais coisa aqui nessa história do que a gente pensou o tempo todo. Ele fala Parece muito que de está alma acontecendo. também. Oi? Ele fala muito de alma. Eu gosto muito dele também. Terence ele e Alan Watts são filósofos modernos que eu Ah, gosto. tem outro livro que eu queria. Aqui faz uma. Esqueci. Que é. Só esse é o último. Agora me veio à mente. Eric Fromm. Não sei se Daniel já ouviu falar. Eu acho que já. Ele é um psicanalista também bem conhecido. Ó, tudo de religião eu gosto, tá? Tudo que eu tô lendo ultimamente. Ele tem um livro Victor que é Frankl, exatamente sobre ele. isso. É uma leitura da psicanálise sobre a religião, né? Que é. O nome do livro é Psicanálise e Religião. Psicanálise Do Eric religião. Fromm. Eu tenho um artigo também sobre isso. Eu não sei onde é que tá. Manda pra gente Eu lá. tenho muitos artigos, depois eu mando pra vocês. Vou mandar. Uhum, Vou mandar esse artigo. uhum. Então acho que por hoje é isso. Certo? Semana que vem a gente se Valeu, encontra aí. galera. E aí eu deixo lá a leitura da próxima semana pra gente. Tá bom? Valeu, Patrício. Bom fim de Valeu, semana. Bom final de gente. semana. Para vocês também, pessoal.